Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra ela no Evangelho escrito por João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. O quarto dos 4 evangelhos, capítulo 10, Evangelho de João 10, o verso de número 14. Evangelho de João 10, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma porção especial nesta manhã, nutritiva, que alimente o nosso espírito, que nos dê saciedade, Senhor, porque estamos diante do Senhor, e diante do Senhor, diz a Tua palavra, que nós entramos, saímos e encontramos pastagens. Tu és o bom pastor que nos conduz a águas tranquilas, mata a nossa sede, mata a nossa fome, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Final de semana passado, na sexta-feira, eu tinha um casamento para fazer, fiz o casamento na tarde de sexta-feira, mas ainda pela manhã eu acordei com uma angústia no coração, que era o ímpeto do Espírito. Quando você vai caminhando com Deus, você vai discernindo muitas coisas e você começa a entender quando Deus quer que você se movimente numa circunstância específica, e na sexta-feira foi assim. Eu acordei com uma angústia no espírito e uma necessidade de ir visitar uma família que eu amo muito e que é muito especial para esse ministério, para esta igreja e para o propósito de Deus em relação a nossa caminhada de fé, que é a família do pastor Eduardo, pastor Odegar, que é uma família que mora lá em Aceguá, a 1000 quilômetros daqui, divisa com o Uruguai. E essa angústia se deu porque o pastor Odegar, ele estava internado na UTI, estado bastante grave e de insuficiência cardíaca, e os médicos na quinta-feira chamaram a família e disseram: olha, venham aqui, se despeçam, porque não há mais o que ser feito, o pai de vocês está partindo, ele já é um senhor de 84 anos, ele já fez vários procedimentos cardíacos, ponte de safena tem 4, enfim, e agora não cabe mais, ele não tem sequer forças físicas e cardíacas para suportar uma anestesia, uma cirurgia. Então, vocês o amam, se despeçam. E assim foi na quinta-feira e na sexta-feira. Então, acordei bastante angustiado e pensei: está na hora de ir lá visitar os amigos, né? Vamos lá. E liguei para o pastor Bartolomeu, que é muito amigo do pastor Odegar. Foi o pastor Bartolomeu que nos convidou, que nos apresentou. A nossa história com o pastor Odegar e com a família do Eduardo nasceu a partir de uma palavra profética que Deus nos deu sobre o Uruguai. Há 7 anos atrás, Deus nos deu uma palavra sobre o Uruguai, que Deus faria um avivamento no Uruguai, que Deus começaria a trazer os jovens uruguaios que estão espalhados pelo mundo para a cidade de Montevidéu, e a partir desses jovens Deus faria uma restauração do evangelho no Uruguai, naquela terra. Nós não tínhamos sequer intenção de ir para o Uruguai, mas diante dessa palavra que Deus deu ao pastor Marlon, nós fomos para o Uruguai. Mas antes de ir, nós perguntamos ao pastor Bartolomeu se ele conhecia alguém. O pastor Bartolomeu disse: eu conheço muita gente lá, eu pastoreei no Uruguai, e apresentou então a nós essa família. E quando eu conheci o Eduardo é
um servo de Deus que carrega dentro dele essa veia evangelística, é o pastor hoje do CI de Montevidéu. Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Deus me deu uma palavra 7 anos atrás sobre nós começarmos o CI Montevidéu, e eu me lembro que nós estávamos num hotel em Três Cruzes, na cidade de Montevidéu, que é próxima à rodoviária, e nós chegamos lá por acaso. Nós vamos conhecer Montevidéu, vamos pisar na terra para ver como é que é a cidade, e eu me lembro que nós fomos para o hotel, e nós não andamos na cidade, nós ficamos 2 dias dentro do hotel, nós não saímos. Deus começou a falar conosco, começou a nos dar palavras dentro do hotel, não nos permitiu sair para fazer, nós não conhecemos, nós não fizemos um passeio turístico na cidade, só ficamos no hotel. E sentado no café do hotel, Deus me deu a palavra que começaria a igreja ali, que era para nós focarmos, enfim. 7 anos depois, eu fui visitar o CI Montevidéu, que eu ainda não tinha ido visitar o lugar onde a gente está congregando. Pasmem, o lugar onde a gente está congregando é na frente do hotel. E nós não sabíamos disso quando nós alugamos o espaço. O Eduardo, ele só foi perceber que o hotel era ali depois de ter alugado o espaço, depois de ter feito a reserva do espaço, e aí a gente vê como Deus, ele é fiel, como um sinal de que nós estamos fazendo aquilo que é certo. Mas o caso do pastor Odegar foi muito importante, porque nós fomos lá para acolher a família, para ter um momento de conforto, de consolo à família, para nos apresentarmos como irmãos na fé, e quando chegamos lá, o pastor Bartolomeu conseguiu uma autorização especial, por meio de capelania, ele é capelão também, então ele conseguiu uma autorização especial para visitar, no domingo à tarde, fora do horário de visita, o pastor Odegar. Nós fomos lá no hospital, ficamos lá no hospital, ele visitou o pastor Odegar, e incrivelmente, depois daquela visita, o pastor Odegar começou a melhorar, e eu quero mostrar uma foto para vocês. Mostra aí a foto. Essa foto foi sábado à tarde agora. Na quinta-feira encomendaram o pastor Odegar. No sábado à tarde ele estava sentado na varanda da sua casa com um cachorrinho. Louvado seja o nome do Senhor. É um senhor, é um homem que dedicou 50 anos ao Evangelho. A gente sabe que vai partir uma hora, mas é uma sobrevida que Deus deu, especial. Tirou toda a insuficiência, foi para casa, saiu da UTI, está em casa, bem, feliz. E você vê a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. E eu começo esta mensagem pode tirar a foto, e eu começo essa mensagem com a palavra de Jesus no final, quando ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também, porque elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho apenas, e um só pastor. Como é importante nós compreendermos o que o Senhor está fazendo conosco como igreja. Eu tenho falado muito sobre isto, sobre o que Deus está fazendo aqui, vai despertar um grande mover do Senhor em muitos lugares. Quando eu conheci o Eduardo, quando eu conheci aquela família, nós os trouxemos aqui, eles entenderam que aquilo que eles carregavam lá não era loucura, Deus estava fazendo aqui, nos conectou no Espírito, e hoje o CI Montevidéu está avançando, está crescendo, o Senhor está plantando aquela igreja naquela nação. Aconteceram coisas extraordinárias durante os dias que estivemos lá. Eu não ia nem para Montevidéu, nós íamos só para Aceguá, mas estando lá, Montevidéu fica a 500 quilômetros, quando nós percebemos que o pastor Odegar começou a melhorar, o Eduardo se animou, e então vamos para Montevidéu. Acabou que domingo à noite nós fizemos um culto lá no CI de Montevidéu, fomos até Montevidéu, e isso mostra aquilo que o Senhor tem nos dado como igreja. Deus tem nos dito que nós não somos várias igrejas, nós somos uma igreja em vários lugares, o mesmo povo, o povo de Jesus, o povo de Cristo, o povo do Senhor. Mas ao mesmo passo que eu me alegro, me animo, me encho de alegria por tudo que Deus fez, também me dá uma certa indignação, também me dá uma certa tristeza. Por quê?
Todas as vezes que eu viajo, todas as vezes que eu saio, e eu digo isso porque eu não escondo de ninguém que eu vou, às vezes eu recebo ligações de gente dizendo assim: o pastor não vai pregar, então eu não vou. E tem gente que literalmente não vem na igreja porque eu não estou na igreja, porque eu não fui pregar, porque eu não estava no culto. Então, se o pastor não foi, eu não vou. E isto me deixa profundamente entristecido, porque dá a entender que o trabalho que eu estou fazendo não está correto. Porque o trabalho que eu estou fazendo enquanto pastor nesta igreja é um trabalho de coparticipação, a serviço do supremo e verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. E eu estou pregando essa mensagem, é muito de Deus, porque quem esteve aqui domingo passado e ouviu o pastor Eli pregando, o pastor Eli pregou sobre Jesus ser o bom pastor. E nós não combinamos nada. Eu não perguntei para o pastor Eli o que ele pregaria. A gente não faz isso, eu só convidei o pastor Eli e disse: pastor, você pode pregar, eu preciso viajar. Não, pode deixar comigo, eu prego. E ele pregou sobre Cristo ser o bom pastor, e pregou inclusive João 10. Agora eu perguntei para ele: qual foi o texto que você pregou? E ele disse: eu preguei João 10, e eu falei: eu vou pregar João 10 também. Então eu sei que essa mensagem é uma mensagem conclusiva em relação ao que o pastor Eli pregou, mas especialmente para a gente entender a quem nós servimos, a quem nós pertencemos, e quem é de fato o nosso pastor. Porque cada vez mais, eu tenho dito, eu falei outro dia para os nossos pastores que a gente anda junto, eu disse: vai chegar um tempo em que nós vamos estar distantes fisicamente, mas no mesmo espírito. Chegará um tempo que a gente vai sentir saudade física de estar perto um do outro, mas o evangelho, o reino e a propagação vai nos levar para lugares que talvez a gente vai precisar da rede social para conversar, mas a obra do Senhor segue avançando, segue crescendo, porque apesar de nós não sermos onipresentes, Jesus é onipresente. Quando eu digo para você que dá a entender que o trabalho está sendo mal feito, é porque se as pessoas pensam: o pastor não está, eu não estarei, elas não entenderam que o pastor está sim, porque o pastor dessa igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. E muda, glória a Deus, glorifica ao Senhor. Pode mudar o mensageiro, mas não vai mudar a mensagem, e o mensageiro não é maior do que a mensagem. E uma coisa você pode ter muita certeza: eu tenho muito zelo no coração, temor e tremor pela obra do Senhor, e se eu não estiver aqui, aquele que aqui estiver, você pode ter certeza que estará com o coração dedicado à pregação do Evangelho e a conduzir as ovelhas ao Supremo Pastor. O trabalho pastoral, e agora humano dizendo, não é um trabalho de dominação, é um trabalho de condução. É um trabalho de condução às ovelhas, aquele que delas é dono, Jesus Cristo nosso Senhor. E quando eu digo para você que a gente fica aflito, é porque eu sei que o Senhor tem uma obra para essa igreja, e tem tantas outras ovelhas além desse aprisco, e o Senhor quer que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração seja levado a essas pessoas, mas a gente só pode ir se quando nós formos, aqueles que ficarem, continuarem com o Supremo Pastor que é Jesus Cristo. Não criarem no seu coração ídolos, totens, dependência emocional, afetiva e espiritual de homens, mas de Cristo nosso Senhor. É óbvio que Deus dá uma empatia, é óbvio, eu sou o pastor da igreja, naturalmente, e até é de Deus isso, uma certa empatia com as pessoas que preferirão, obviamente, quando o pastor está pregando. Isso tudo bem, faz parte, mas mesmo quando o pastor não estiver, o Senhor estará, e é por Ele que nós estamos aqui. Quando o pastor humano não estiver, eu já vivi essa experiência várias vezes. Durante o meu período inicial de formação, discipulado pastoral, eu ia para Florianópolis todas as segundas-feiras. Eu fiz isso por 3 anos a fio. Todas as segundas-feiras eu ia para Florianópolis, num culto de liderança que o bispo Flori, que é o meu pastor, fazia naquele tempo, e era um culto de discipulado. Então
Eu ia toda segunda-feira para lá, e às vezes coincidia de eu chegar na segunda-feira lá e o bispo Florino não estava pregando, outro pastor pregava. E o primeiro impacto era uma decepção. Poxa, eu vim de Itajaí aqui e o bispo Florino não vai pregar. Decepcionava, às vezes até pensava em ir embora. Mas deixa eu falar para você, todas as vezes que eu fiquei, foi melhor do que se ele estivesse pregando. Experiências com Deus. E o convencimento e a percepção de que o mensageiro pode mudar, mas a mensagem não muda porque ela é de Cristo nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa que talvez vai escandalizar, mas só vai escandalizar aqueles que depositam a sua esperança em homens. Entre a sua vida e a minha vida, eu vou escolher a minha. Eu morreria pelos meus filhos, morreria pela minha esposa, mas uma constatação óbvia, talvez te ofenda, mas é só para a gente pensar racionalmente. Por você eu não morreria. Agora tem alguém que morreu por você. Tem alguém que morreu por você. E ele morreria quantas vezes fosse necessário. Não será necessário morrer mais do que uma vez, porque ele já ressuscitou e ele é eterno. Jesus, o bom pastor, ele disse: eu sou o bom pastor. Jesus morreria por você de novo. Jesus morreu por você. Então, quando nós estamos congregando, nós temos comunhão uns com os irmãos, nós temos empatia com os irmãos, nós amamos e honramos, porque a gente serve a Deus no outro, mas a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a razão pela qual nós saímos de casa neste domingo pela manhã, não foi por homens, não foi por placa denominacional, não foi por instituição religiosa, foi por Jesus, o nosso Senhor, o bom pastor. Ele é bom, e só Ele é bom, e Ele disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Jesus nos conhece, Jesus nos conhece como conhece o Pai, Jesus nos conhece como o Pai o conhece. O interessante é que Jesus usa 4 vezes a palavra conhecer. Eu conheço, elas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Essa palavra é gnosco, e essa palavra é mais do que conhecer. Nós conhecemos muita gente, no sentido do significado mesmo, do vocabulário da palavra em português. Conhecer, nós temos muitos conhecidos, e às vezes o conhecer é algo superficial. Eu conheço fulano de tal, conheço de vista, conheço mais ou menos, conheço, é teu amigo? Não, mas é conhecido. A palavra conhecer para nós, ela pode ser muito superficial, mas nesse texto especificamente, ela é profunda, ela significa intimidade. Tanto é que é uma expressão idiomática que no hebraico é utilizada também a palavra gnosco para a relação íntima sexual entre o homem e a mulher, o casal. De tão íntima que é a palavra, muitas vezes é usada para referir-se à relação íntima sexual de um casal, o ápice da intimidade entre pessoas. E é usada a mesma palavra. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o que ainda não conhecemos, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso passado, e sabendo exatamente quem nós somos, deu a vida por nós ainda. Ele nos conhece. Agora deixa eu te provocar, essa mensagem é bem provocativa. A palavra de Jesus é: eu conheço.
Mas ele também diz: e elas me conhecem. Quem é de Jesus deve conhecê-lo. Quem é ovelha de Jesus deve estar preparado e preparada para dar a razão da esperança que há nele a qualquer um que lhe peça. Eu não estou falando de um conhecimento teológico, de um conhecimento doutrinário, apesar que tudo isso favorece, qualifica, dá substância, isso tudo é importante. Mas as ovelhas de Jesus o conhecem, devem conhecê-lo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e esforcemo-nos por conhecer o Senhor, pois tão certo como o sol nasce, ele aparecerá. Ele virá como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Meu irmão, tão certo como o sol que nasceu hoje, ainda meio tímido atrás das nuvens, mas ele nasceu. Jesus aparecerá. E quando Jesus aparecer, somente os que o conhecem o reconhecerão. E eu insisto com você, este ano é um ano que o Senhor está nos conduzindo como igreja a um processo de conhecimento. Nós estamos focados e investindo tudo que podemos no crescimento do conhecimento, crescendo no conhecimento, como igreja. Jesus disse assim: cuidado, porque muitos falsos cristos aparecerão nos últimos dias e enganarão a muitos. Gente que parece com Jesus, mensagens que parecem cristocêntricas, igrejas que parecem de Cristo, enganando a muitos. E Jesus disse: cuidado, porque só não será enganado quem conhece. Eu busco meus filhos todos os dias no colégio, Colégio São José, eles estudam, todos de uniforme azul, parece os Smurfs. Quando dá 5:30 toca o sino, Jesus, eu não sei de onde que eles soltam, o pátio enche em 30 segundos, vem aquela gurizada correndo, tudo de azul, tudo na mesma faixa etária, todos com mochila de rodinha, olha assim, parece tudo igual, e eu fico assim: cadê o Luca? Cadê o Luca? Cadê o Luca? Cadê o Luca? De repente eu vejo o Luca. São todos parecidos, mas eu conheço meu filho. Quando eu vejo ele, eu sei que é ele, no meio de uma multidão de meninos e meninas. Jesus vai aparecer para a sua igreja assim, muita gente dizendo que é Cristo, muita gente se dizendo em nome de Cristo, muitos falsos cristos, enganarão a muitos, mas não enganarão aqueles que conhecem o seu pastor, porque o seu pastor, ele fala, e a sua voz é reconhecida. Jesus diz: e eles ouvirão a minha voz. E é necessário que eu os conduza também. Então deixa eu insistir com você, use esse ano de 2022, para conhecer melhor o teu Jesus. Gaste o tempo que o Senhor tem te dado para conhecer melhor o bom pastor. Eu garanto para você, você não vai se decepcionar. Lucas 15 fala de 3 parábolas que Jesus conta sobre quem Ele é, o que Ele propõe, o que Ele faz. E as parábolas começaram a ser contadas por Jesus, porque diz a Bíblia que Jesus estava cercado por uma grande multidão de publicanos e pecadores, e todos estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles.
Já desde o tempo de Jesus, todas as vezes que nós tentarmos proclamar o reino de Deus e fazer o que Jesus quer que façamos, nós vamos incomodar, especialmente a religiosidade, especialmente os religiosos, especialmente os legalistas. Uma igreja que se propõe a fazer o que Jesus quer que ela faça, ela vai incomodar especialmente aqueles que muitas vezes carregam o título de representantes do Evangelho. Porque as pessoas vão se segmentando, as pessoas vão se enrijecendo, as pessoas vão se formatando a grupos religiosos e estereótipos religiosos, vão perdendo a eficácia de ser igreja, que é exatamente estar assentado e em torno dela ter pecadores, ter gente que não conhece a Jesus, ter gente que precisa saber quem Jesus é. E aí quando Jesus viu aquilo ali e as críticas, ele começou a contar as parábolas dizendo: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai procurar aquela que se perdeu até achá-la, e encontrando, alegremente a coloca nos ombros, e volta para casa e chama os vizinhos e amigos e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Isso é bem coisa de Jesus. Ir em busca, ir ao encontro, ir resgatar. Não porque você ou eu somos mais importantes, mas porque somos tão importantes quanto. Eu não sou mais importante que você, você não é mais importante do que eu sou, mas nós somos todos importantes para Jesus. E é por isso que Ele é capaz de deixar as 99 num campo e ir em busca daquela que se perdeu, apesar que aquelas 99 não ficam desprezadas, abandonadas. Quando o Senhor me dá, por exemplo, a missão de ir a lugares, a outros lugares, essa igreja jamais fica abandonada. Tem pastores aqui dignos, honrados, tementes a Deus, gente que serve a Deus com um coração sincero, servindo e recebendo a igreja, e acolhendo a igreja, porque estamos todos comissionados por isso. Davi, diz a palavra, que o dia que mudou a história de Israel, porque a gente fala que mudou a história dele, e a história dele também foi mudada, a vida dele mudou naquele dia, mas não foi a vida dele, a história de Israel mudou, porque Israel tinha um rei conforme o coração deles, e Deus agora iria dar a eles um rei conforme o coração de Deus, para mudar a história daquela nação. O dia que isto aconteceu foi o dia que Davi enfrentou Golias, e venceu, e você conhece a história de Davi contra Golias. Mas o dia não começou com Davi enfrentando Golias, o dia começou com Davi levantando cedo e deixando as ovelhas do seu pai ao cuidado de outro. Davi já tinha matado o leão por causa das ovelhas, Davi já tinha enfrentado o urso por causa das ovelhas, e Davi certamente daria a sua total dedicação àquelas ovelhas. E quando ele deixou as ovelhas do seu pai para ir na missão que lhe foi confiada, ele não deixou elas à mercê, ele deixou elas com um outro pastor, diz a palavra. Algumas versões diz um guarda, que vigiou e cuidou delas, e se entrasse leão, ia arrumar confusão, se entrasse urso, ia arrumar confusão, porque tal como Davi era aquele que ele deixou, para que ele pudesse ir na missão, e mudar a história, inclusive daquelas ovelhas. É isso que Jesus faz. Às vezes a gente pensa, parece que o Senhor está dando atenção a outro mais do que a mim. Será que vale mais do que eu? Não vale mais do que você, vale tanto quanto você. E Ele procura, até que Ele encontra, e quando Ele encontra, diz a palavra que Ele coloca nos ombros, alegremente, e volta para casa. E disse o Senhor: há mais alegria nos céus por um pecador do que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque já se arrependeram um outro dia.
Então vale a pena todo o esforço por um. Vale a pena toda a mobilização da igreja, vale a pena quando nós fazemos grandes coisas e que a gente pensa que muita gente vai participar, mas pouca gente participou, mas por um valeu a pena. Estava conversando agora com o William e com a Dani, e ele estava falando sobre o negócio que eles fizeram do TEA ontem, do projeto que nasceu aqui na igreja, do transtorno do espectro autistas, de pais e mães de crianças autistas, e que nós começamos a fazer um ministério aqui para cuidar dessa gente, desses pais, dessas crianças, e mobilizar a igreja, e conscientizar a igreja. E ontem eles fizeram, e esperavam muita gente, e veio pouca gente, mas veio um casal, que é o Fernando e a Juliana, que congregam na Palavra Viva lá de Florianópolis, que tem um menino com espectro autista, e que lá na Palavra Viva de Florianópolis não existe o projeto. E toda uma mobilização, mobilizaram, ligaram as coisas da igreja, gastaram dinheiro, fizeram tudo, tempo, condições, e por um casal. Valeu a pena? É isso que Jesus faz. Jesus, quando quer, mobiliza céus e terras por um filho, por uma pessoa, pela tua vida, pela minha vida, não porque somos mais importantes, mas porque somos tão importantes quanto. Amou tanto que deu, que se entregou, colocou nos ombros e foi. Existe um escritor inglês, americano, chamado Gary Chapman, que escreveu um livro muito conhecido, chamado As 5 Linguagens do Amor. Alguém já leu esse livro? Alguém conhece esse livro? Esse livro foi escrito em 92, fez sucesso em 2009, é um best-seller e fala, é um pastor americano, batista, e ele escreve sobre as linguagens do amor, e ele fala sobre 5 linguagens que o amor tem, e que mostram muito sobre o caráter de Deus. O livro ele é especificamente sobre casamentos, sobre relacionamentos, mas a nossa relação com Cristo também é um casamento. E o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é Deus. Só é capaz de amar quem tem Deus no coração. Ele é o amor. E nas 5 linguagens do amor, a primeira delas é a linguagem da palavra de afirmação. Tem gente que a sua linguagem de amor, ele usa um exemplo dizendo que há muitos idiomas no mundo, só que tem o nosso idioma, tem aquele que a gente compreende claramente. Todos têm a sua beleza, mas tem aquele que a gente compreende, no nosso caso o português, e o português brasileiro, né, é o nosso idioma materno, é aquele que a gente compreende claramente. E tem gente que no que diz respeito à linguagem do amor, a linguagem que ele compreende, que ela compreende claramente, é a de palavras de afirmação. Ela precisa, para se sentir amada, de palavras de afirmação. Você está linda, você é maravilhosa, eu te amo. Tem gente que se não ouvir um eu te amo todos os dias, entra em crise. E faz parte. Tem gente que é assim, afirma o tempo todo o seu amor, fala, verbaliza, manifesta, expressa, e é uma característica do amor. O Pai Celestial também se expressa dessa forma. Quando Jesus sai das águas, ele diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando dá a ocasião da transfiguração, ele diz: este é o meu filho amado, a ele eu vi. Quando do momento diante de Jerusalém, que Jesus falou, Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, e ele fala dos céus: eu já te glorifiquei e te glorificarei de novo. O Senhor fala ao nosso respeito. O Salmo de número 2, é o 2, diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Peça-me e eu te darei as nações como herança, até os confins da terra como tua propriedade. O Senhor afirma, verbaliza, expressa o seu amor para conosco. É uma forma de
Linguagem do amor de Deus. Eu confesso que não é a minha linguagem primária. Eu falo pouco, eu expresso pouco, eu verbalizo pouco, e também não tenho uma necessidade, até porque se eu fosse essa característica, eu acho que eu não chegaria onde eu cheguei, porque o que eu já ouvi de palavra maldizente ao meu respeito, então se eu precisasse de afirmação para chegar onde eu cheguei, para fazer o que eu faço, eu já teria entrado em crise. Então é uma característica que Deus me deu. A minha linguagem primária de amor é tempo de qualidade, é uma segunda linguagem, palavras de afirmação e tempo de qualidade. Tem gente que expressa o seu amor dedicando tempo, valorizando tempo, honrando tempo. Eu chego a ser neurótico com esse negócio de tempo, porque às vezes eu tenho que me controlar. Tempo para mim é muito precioso, porque é uma forma de expressar amor, honra. A igreja, o culto, por exemplo, a gente procura ser objetivo, fazer da melhor forma possível para que esse tempo que a gente esteja aqui, o nome do Senhor seja exaltado e o teu dia seja valorizado. O pessoal sabe, se atrasa 1 minuto na hora do culto, eu já estou lá olhando lá para aconteceu alguma coisa? Porque para mim é tempo, a linguagem do amor. Existem pessoas que a linguagem do amor é o presente. Em relação ao tempo, o Senhor também se manifesta na nossa vida. Ele diz: eu estarei com vocês por todos os dias. Eu estou sozinho. Não está sozinho. Parece, mas não está. Acha que está, mas não está. E eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando o tempo deixar de existir, porque o tempo é uma unidade espacial para essa natureza que nós estamos, quando nós sairmos desse casulo, o tempo já não será mais necessário, viveremos a eternidade com o Senhor. Mas enquanto o tempo for necessário, nós nunca andaremos sozinhos, o Senhor sempre estará conosco. Uma terceira linguagem é o presente. Tem gente que para expressar o amor, ela presenteia. Tem gente que para você expressar amor, você tem que dar um presente. E não significa ser necessariamente algo caro, mas algo especial, algo que a pessoa sabe que foi, você dedicou o seu tempo, o seu pensamento, a sua intenção em escolher aquilo ali que tem a ver com a pessoa. Às vezes é algo simples, mas é tão valioso porque você dedicou. Então o presente também simboliza a forma de amor. O Pai se manifesta assim. O que há de mais precioso nos céus Ele nos deu, que é o seu Filho amado. O que há de mais precioso em todos os universos, multiversos, o Senhor nos deu, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Um presente. Jesus nos presenteou. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo da promessa. Eu vou enviar o Conselheiro. Eu vou enviar aquele que os guiará, aquele que estará com vocês, aquele que gemerá com gemidos inexprimíveis. Vocês não saberão como orar, mas Ele orará por vocês e estará com vocês. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente veio dos céus um presente. Toma, a minha expressão de amor, presenteando vocês. Chegará um dia que o presente será o Senhor Jesus voltando, e nós o vendo em glória, e a nova Jerusalém descendo dos céus e adornada, sendo plantada nesse lugar, e nós vivermos com o Senhor. E diz a palavra que nós não precisaremos mais de santuários, porque Ele será o nosso santuário. Nós não precisaremos mais de luz do sol, porque Ele iluminará todas as coisas. Ele estará conosco e habitará conosco, estará presente. Chegará esse dia. O bom pastor vai fazer isto. Uma outra linguagem do amor são os atos de serviço. Tem gente que para expressar amor por alguém, faz alguma coisa, faz um café, prepara um prato,
Eu me lembro da minha avó Sema, já falecida, já partiu para a glória. Todo mundo achava ela meio estranha, porque ela era muito avessa a carinhos, a abraços, a manifestações, expressões. Ela morava num prédio e chamavam ela no prédio de bruxa do 71. Porque ela tinha uma cara fechada, carrancuda. Mas ela amava. E como é que ela amava? Ela vinha com um misto quente. Fiz um misto quente para você, você quer? De madrugada às vezes, de manhã levantava, batia na porta do quarto, quando eu dormia lá na casa dela, ó, o café está na mesa, aí chegava lá aquele cafezão, expressão de amor, atos de serviço. Tem gente que é assim. A minha sogra é assim. Minha sogra, quando quer alegrar a família, faz um almoço especial e liga, ó, fiz almoço. A gente chega lá, tá aquela mesa posta, é o eu te amo dela. Tem gente que é assim. O Senhor também é assim. Você sabe uma expressão de atos de serviço? E dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tira, eu a dou espontaneamente. Jesus nos serviu fazendo o que nós devíamos fazer, indo para o lugar que nós deveríamos ir, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Atos de amor por serviço. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Você tem todos os dias um Deus que te serve. Como, pastor? O dia que amanheceu é um ato de serviço e de amor. A chuva que caiu é um ato de serviço e de amor. A saúde que desfrutamos é um ato de serviço e de amor. A experiência com o pastor Odegar, que nós vivemos essa semana, um ato de serviço de um Deus de amor. As portas que Ele vai abrir, atos de serviço de um Deus de amor, que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Jesus, o bom pastor. Linguagens do amor de Deus. Jesus fala na segunda parábola, ele conta a história de uma mulher que, perdendo uma dracma, acende a luz e procura atentamente até encontrá-la, varrendo a casa, e quando encontra também se alegra. Você sabe que essa parábola ela aponta muito o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Porque se Jesus é aquele que sai e vai buscar, o Espírito Santo é aquele que não nos deixa se perder dentro de nós mesmos. É aquele que está dentro de nós e que encontra em nós e que sabe aonde estão os valores, aquilo que o Senhor plantou, os dons que Jesus deu, a graça do Senhor sobre nós, as dádivas do Senhor, tudo aquilo que está dentro de nós. E que as desorganizações, as confusões, os problemas, as desordens da vida, a gente não sabe mais onde está, mas quem acende a luz é o Espírito Santo, e Ele vos guiará, e Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. A luz é a palavra, e quem acende a palavra dentro do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. É por isso que às vezes a gente não sabe o que vai fazer, como vai proceder, e de repente vem uma palavra, e essa palavra acende e ilumina a casa, e mostra que está tudo desorganizado, mas o mesmo Senhor que ilumina é o Senhor que organiza. É o Senhor que começa a varrer e encontra então essa dracma perdida dentro de nós, esse tesouro que está escondido, e quando é reencontrado esse tesouro, há alegria nos céus, porque a alegria do Senhor para conosco não é só quando a gente está perdido e é encontrado, quando a gente se desvia, quando a gente se afasta da comunhão, quando a gente se afasta da igreja. O Senhor também se alegra quando nós estamos dentro da igreja e perdidos, mas nos reencontramos. Tem gente que nunca se desviou, tem gente que nunca saiu do rebanho, tem gente que nunca saiu da casa do Pai, tem gente que nunca foi para fora, mas dentro está.
desorientado. E hoje é uma manhã para o Espírito Santo também restaurar ministérios aqui, restaurar vocações aqui, restaurar chamados, restaurar dons, e te dar novamente um senso de utilidade, porque a dracma é um valor, é um tesouro, mas que jogado não tem utilidade, perdido não tem utilidade, na desordem não tem utilidade, mas o Espírito Santo, a ação do Espírito, é de acender a luz, é de varrer a casa, e dar o destino para cada coisa que temos dentro de nós, para que fluamos em nome de Jesus. A terceira parábola que Jesus conta é a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, e o mais novo chegou para o pai e disse: dá-me a herança. E o pai dividiu a herança entre eles, e não passado muito tempo, diz a palavra que o filho mais novo pegou tudo o que tinha e foi para uma terra distante. Eu já vi muitas mensagens sobre a pregação do filho pródigo, e na maior parte delas, falamos da ganância do filho pródigo, falamos da insensatez do filho pródigo, falamos da inexperiência do filho pródigo, da vaidade, da rebeldia do filho pródigo, e tudo isso está presente. O texto não fala explicitamente, mas nós podemos conjecturar. O filho pródigo querer sair da casa do pai pode ser tudo isto, mas também pode ser algo, e eu pego aqui essa licença para conjecturar, que olhando para a nossa realidade como igreja, muitas vezes acontece. O filho pródigo pode ter desejado sair da casa do pai, não por causa do pai, mas por causa do irmão. Era tão difícil a convivência com o irmão que resolveu ir para longe. Era tão difícil a convivência com o semelhante, com o irmão, não tinha nada contra o pai, não tinha nada contra a casa do pai, mas tinha tudo contra o relacionamento com o irmão. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Nosso problema não é com Deus, nosso problema não é com o lugar que o Senhor nos colocou. A igreja é uma bênção, Deus está lá presente, o Senhor faz. O meu problema é com aquele miserável daquele meu irmão, em Cristo, mas a gente não se dá, a gente se morde, a gente se devora, e diz a palavra, Paulo disse: cuidado, não se mordam, nem se devorem, para que não se destruam mutuamente. Aquele que fere o seu irmão, está mordendo o próprio dedo. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que despreza está amputando o próprio corpo. A destruição será mútua, você destrói o teu irmão e se autodestrói, porque somos todos membros do mesmo corpo. Então a nossa dificuldade é convivência com os nossos irmãos. Às vezes não é uma questão ministerial, é familiar. A tua esposa, o teu esposo, é cônjuge? Mas é um irmão em Cristo também. Os teus filhos são herança do Senhor, são um presente que Ele nos dá, são como flechas na mão do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Glória a Deus por tudo isso, feliz quem tem a sua aljava cheia deles, glória a Deus, mas somos também irmãos em Cristo. E às vezes essa divergência na comunicação, na comunhão, gera um desejo por parte de alguém de ir embora. Às vezes a questão é conjugal. A palavra fala que é melhor um deserto do que estar dentro de uma casa tem banquetes e brigas. É a comunhão. E esse filho, então, diz a palavra, ele sai, ele gasta tudo dissolutamente, ele vive uma vida desordenada. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa convivência na casa do Pai, certamente terão dias difíceis, porque os irmãos divergem.
Me mostra uma família que não haja divergências. A família de Deus também tem, nós temos pontos de vista diferentes, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vai plantar uma lavoura, melhor é plantar uma lavoura na casa do Pai. Se você vai construir um edifício, melhor é construir um edifício na casa do Pai. Ah, mas eu tenho problema com o irmão, com a irmã, com o irmão. Tudo bem, às vezes nós teremos dificuldades, mas Jesus falou, na casa do meu Pai há muitos lugares, muitas moradas, muitos aposentos. Tem espaço para todo mundo e o melhor lugar é na casa do Pai. Sair da casa do Pai por causa de dificuldades de relacionamento é se arriscar num mundo que está em colapso. É a história da Arca de Noé. Dentro é uma bicharada estranha, mal cheirosa, mas a salvação está dentro da arca. Quem ficou do lado de fora se perdeu. E a arca é a igreja do Senhor hoje com as portas abertas. Nós vamos ter que suportar uns aos outros. Nós teremos dificuldades de comunhão, como igreja, como família, como sociedade. Mas o lugar que nós teremos prosperidade e segurança é no lugar onde o Pai está, e o Pai está na sua casa. O filho foi, o pai chorou, o pai sofreu, mas o pai não saiu de casa, o pai continuou na casa dele. E o filho foi e gastou tudo absolutamente, e diz a palavra que quando ele estava na pior, ele caiu em si. E ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Receba-me como um dos teus empregados, porque até os empregados, diz a palavra que ele desejava comer as vagens e alfarrobeiras dos porcos, e nada lhe davam, e ele pensou, até os empregados, porque o Pai é tão bom que faz raiar o sol sobre justos e injustos. Tem gente que não é filho, mas serve o Pai de alguma forma, e até estes são mais abençoados do que aqueles que resolvem virar as costas para a casa do Pai. E ele disse, caindo em si, então diz a palavra que ele voltou, levantou-se e veio. Talvez essa seja uma manhã para que alguns caiam em si. Talvez não seja nem alguém que está aqui, porque afinal de contas você está na casa de Deus, você está na casa do Pai, você está entre irmãos. Talvez alguém que esteja me assistindo aí, seja pelo vídeo, seja pelo áudio, gente que pegou as suas coisas e disse, quer saber de uma coisa, eu vou embora. E o Senhor está dizendo para você, caia em si e volte. Volte a viver o plano de Deus para a tua vida. O Pai é aquele que quando te vê voltando, Ele vai chegar em você antes de você chegar nele. Porque Ele vai sair às pressas, correndo como um Pai cheio de amor e vai abraçar. Como diz o texto, esta é a expressão do Senhor. Uma outra linguagem de expressão de amor, eu falei 4, a quinta é toque físico de carinho. A palavra diz que Ele nos abraçará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus disse, como uma galinha que protege os seus pintinhos, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Tem toque, tem dia que o Senhor nos dá um toque. Tem momentos que a expressão do amor do Senhor é um toque. E a gente sabe que Ele toca. Ele toca em lugares que ninguém toca. Ele afaga e Ele traz aconchego e consolo em lugares que ninguém é capaz de tocar. Ele toca. E o texto diz que o pai se manifestou com essa linguagem, saiu correndo e abraçou o filho e o beijou. E expressou esta forma de carinho. E essa linguagem do amor. E o filho disse, pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno. Tragam depressa uma roupa. Tragam depressa um anel, tragam depressa uma sandália. Matem um novilho gordo. Note, não é mate um, mate-o. Era um novilho que foi engordado, cevado especialmente para o momento.
Talvez o pai, quando o novilho nasceu, já começou a preparar aquele novilho, dizendo: esse novilho vai ser para o dia que o meu filho voltar. O novilho gordo, mate, faça uma festa, porque a maior alegria, diz a palavra, por aqueles que voltam para casa. Mas esse voltar para casa não é voltar para uma religião. Esse voltar para casa não é voltar para um ativismo religioso. Esse voltar para casa é voltar para Jesus. Esse voltar para casa, às vezes é para gente que nunca foi para o mundo, mas também faz muito tempo que não vem para a igreja por causa de Jesus. Não vem por causa do Pai. Esse voltar para casa, muitas vezes é para gente que dentro de si já se perdeu nos sentidos das coisas, da vida, do propósito, do ministério, do chamado, e está tudo desorganizado, e o Espírito Santo está incendiando o coração. É mais do que acender uma luz, ele tocou, foi uma fogueira aí dentro, para queimar tudo que não presta, e ficar somente aquilo que é de valioso, porque a dracma era uma moeda de prata, e prata no fogo refina, e volta a brilhar. Mas o Espírito está organizando e reorganizando. Voltar para casa muitas vezes é com gente que não tinha força mais para voltar, mas Jesus te encontrou, te colocou nos ombros e te trouxe de volta. Porque o teu lugar é aqui, o teu lugar é no meio do rebanho, o teu lugar é entre as ovelhas do Senhor. Salmos 32 foi uma reflexão que eu fiz quando nós chegamos em Aceguá. Diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento e precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Meu irmão, nós não somos cavalos nem burros, nós somos ovelhas. Nós não precisamos de freios e rédeas. Nós precisamos apenas de um coração contrito e quebrantado, que ouvindo a voz, segue o bom pastor. E o bom pastor tem nome. O bispo tem nome. Supremo bispo das nossas almas, Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu por nós. Ele nos conduz. Ele expressa o seu amor. Ele muitas vezes usa pessoas que mostram que Ele está agindo na nossa vida através dessas pessoas. Mas se todos falharem, Ele não falhará. Ele vai usar um passarinho se for necessário, um corvo se for necessário, mas Ele vai manifestar o seu amor, porque Ele é presente. Ele vai manifestar o seu amor, porque Ele tem palavras de afirmação ao teu respeito. Sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Ele vai manifestar o seu amor, porque o tempo dEle, Ele dedica à sua igreja. Ele vai manifestar o seu amor, porque todos os dias Ele nos dá bênçãos. O que são bênçãos se não presentes que correm atrás e alcançam aqueles que temem ao Senhor? Ele vai manifestar o seu amor, porque eventualmente Ele nos toca de formas especiais, e isto nos renova. Tal como foi aquele primeiro toque, outros e outros acontecerão que nos renovam e nos fortalecem, mas quem faz isto é Jesus, o nosso Senhor. Então nessa manhã eu quero te convidar a voltar para Jesus. É só isso que eu tenho no meu coração hoje. E eu sei que é o Senhor reafirmando, porque na semana passada já foi assim, não foi combinado. E tem gente que ouviu semana passada e pois é, eu acho que eu vou voltar, mas foi embora. Tem gente que talvez nem veio semana passada, afinal de contas o pastor Fernando não veio, quebrou a cara, hoje tomou uma na cabeça, dizendo, não é o pastor Fernando, é o pastor Jesus, o meu pastor.
E Jesus está dizendo para você: volta para mim. No CI você já está, nos ministérios você já está, na igreja você já está, entre os irmãos você já está. Eu quero que você volte para mim, para o abraço do Pai, para o relacionamento com o Espírito Santo, para a essência, para a origem, para aquilo que nós somos nele e fora dele não seremos mais, não prestamos mais. Amém? Você pode se levantar em nome de Jesus?